Capítulo 4. Do processo disciplinar. Seção 1ª. Disposições gerais. Artigo 210. O processo disciplinar é um instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor, por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo, no qual se encontre investido. Parágrafo único. Sob responsabilidade funcional do corregedor municipal, o prazo para a conclusão dos trabalhos será, de no máximo 60 dias, contados da data de publicação da portaria, que determinar a abertura do processo administrativo disciplinar, admitida sua prorrogação por igual período, quando as circunstâncias o exigirem, e por motivos plenamente justificáveis. Artigo 211. O processo disciplinar será conduzido por corregedor municipal, que aturará como presidente da comissão processante. Parágrafo 1º. O corregedor deverá designar 2 servidores efetivos, para atuarem como membros da comissão processante, podendo também indicar um servidor para atuar como secretário. Parágrafo 2º. Os membros da comissão processante, de que trata o artigo 211, receberão, a título de gratificação, o valor de R$ 500 mensais, reajustada pelo Índice de Revisão Geral dos Agentes Públicos. Artigo 212. O corregedor municipal exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado-lhe o sigilo necessário à elucidação dos fatos. Artigo 213. O processo disciplinar obedecerá às seguintes fases. Inciso 1º. Instauração, com a publicação do ato que constituir a corregedoria. Inciso 2º. Inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório. Inciso 3º. Julgamento. Seção 2ª. Da instauração. Artigo 214. A instauração do processo administrativo disciplinar dar-se-á, com a publicação da portaria, contendo. Inciso 1º. Nome do corregedor municipal responsável. Inciso 2º. Nomes dos servidores que atuarão na comissão processante. Inciso 3º. Prazo para a conclusão dos trabalhos. Inciso 4º. Indicação do alcance dos trabalhos reportando-se ao número do processo e demais fatos conexos, que possam emergir da apuração. Seção 3ª. Da instrução probatória. Artigo 215. Os autos da sindicância integrarão o processo administrativo disciplinar, como peça informativa da instrução. Parágrafo único. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar. Artigo 216. Iniciada a fase de instrução, e para possibilitar o acompanhamento do processo administrativo disciplinar, o corregedor notificará o servidor da sua instauração, no qual este figura como acusado, salvo, se, neste momento, não houver no processo elementos que justifiquem tal ato. Artigo 217. Na fase instrutória, o corregedor promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Parágrafo único. Os documentos do processo disciplinar deverão ter ordem sequencial crescente, e serão compostos por portaria, denúncia, notificação do acusado, notificação do denunciante ou da vítima, sem prejuízo de outros documentos, que auxiliem na formação da opinião do corregedor municipal. Artigo 218.
É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente, ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas, e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial. Parágrafo 1º. O corregedor municipal poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Parágrafo 2º. Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito. Artigo 219. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da Corregedoria, devendo a segunda via, com o ciente do interessado, ser anexada aos autos. Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com indicação do dia e da hora marcados para a inquirição. Artigo 220. O depoimento será prestado oralmente, e reduzido a termo, não sendo lícito à testemunha trazê-lo por escrito. Parágrafo 1º. As testemunhas serão inquiridas separadamente. Parágrafo 2º. Na hipótese de depoimentos contraditórios, ou que se infirmem, proceder-se-á à acareação entre os depoentes. Artigo 221. Concluída a inquirição das testemunhas, o corregedor municipal promoverá o interrogatório do acusado, observados os procedimentos previstos nos artigos 171 e 172. Parágrafo 1º. No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente, e, sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a acareação entre eles. Parágrafo 2º. O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-lhe, porém, reinquiri-las, por intermédio do corregedor municipal. Artigo 222. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame, por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra. Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e apenso ao processo principal, após a expedição do laudo pericial.